Paz e luz para o Brasil. Muita paz e muita luz para todos vocês brasileiros, irmãos nossos. Eu quero falar um tema bem interessante e eu quero me apresentar para mostrar que eu conheço do assunto para todos vocês. Eu quero dar minha opinião acerca desta briguinha que há entre LGBTs, evangélicos, né? Cila Malafaia, o deputado Jean, né? Então, eu sou um homem que trabalho no Evangelho há 26 anos. Eu tenho 26 anos de ministério. Já participei de várias igrejas, já abri 5 igrejas. E nesses 26 anos de Evangelho, eu tive muitas ações. Conheço bem o mundo político, porque já fui secretário de prefeitura, já fui marqueteiro de prefeito, já fui secretário de deputado e já trabalhei em várias campanhas, porque eu acho importante o evangélico influenciar. Pois bem, sou formado, tenho um curso superior de teologia e missões, o bacharelado, sou teólogo e conferencista. O fato de eu me apresentar para vocês é para que vocês saibam que a minha opinião acerca do assunto, eu conheço bem esta situação. E o que eu vou falar, muitas vezes, pode até algumas pessoas não concordarem, e tem todo o direito, né? Mas é para nós melhorarmos. A intenção da minha opinião neste momento sobre este assunto é para melhorarmos. Eu não estou aqui para criticar um nem outro. Eu estou para dizer que essa multidão de leis que estão criando, né, que está afetando a igreja cristã, tanto católica como evangélica, e esta guerra entre LGBTs e os evangélicos, e essa multidão de leis que estão incomodando os pastores e padres, a culpa dessa multidão de leis que estão nos incomodando, porque eu sou um pastor, é nossa mesmo. A culpa não é de Jean, que ele não é o Brasil, ele não fez o Brasil, ele não é o presidente da República. A culpa não é daquele deputado que quer legalizar a maconha, o aborto até 6 meses. Não. A culpa não é daquele outro deputado que libera milhões para as ONGs, que se fosse para as igrejas haveria muita crítica, né? Mas como é para ONGs fazer passeatas, e nessas passeatas, os membros dessa passeata, pegar um santo da igreja católica e colocar na bunda, fazer sexo debaixo de uma árvore e dizer que isso é liberdade, a culpa disso tudo é nossa. A culpa somos de nós, pastores e padres. A culpa é nossa. Não adianta reclamar, fazer cara feia, dizer que é o Satanás, dizer que é o diabo. Porque a igreja evangélica e a católica, ela passou décadas satanizando a política. Até hoje, estudei hoje agora. A política é a coisa mais diabólica que existe para muitos crentes. E nisso nós abrimos espaço para grupos e suas ideologias e suas ONGs que recebem milhões e para seus pensamentos. Nós vivemos em um tempo chamado democracia. A democracia é a seguinte: se existem 10 deputados com uma ideia que nós julgamos ser errada, e existem 3 deputadinhos michuruco, pingado, que apoiam a nossa ideia, quem é que vai ganhar? É claro que são os 10. A democracia é número, é voto. E a culpa disso tudo não é a presidenta fulana nem a presidenta cicrano, porque dos dois lados existem grupos LGBTs, existem grupos que são considerados, sei lá, só existem grupos, né? E
Se você piscar o olho, esses grupos estão processando você, xingando você, quebra a sua casa. Não é da presidenta, nem do presidente. Pode ser também. É dos deputados que nós não elegemos. Talvez daqui a uns 10 anos isso venha a mudar. Talvez. Nos Estados Unidos começou do mesmo jeito. Hoje nos Estados Unidos, os evangélicos não podem pegar uma caixa de som, colocar no meio da rua e pregar o evangelho. Não pode. As igrejas são processadas constantemente. Muitas leis, impostos e tudo mais torna a igreja americana um inferno. Na Europa não é igual. Igrejas estão se tornando clubes porque não tem condições. Houve um esfriamento total. No Brasil está chegando agora. Então, quando os pastores viram essas leis, eles deram um pulo. Porque estas leis dá a entender que se está criando um grupo especial. Por exemplo, aqui em Campina Grande, aqui no centro de Campina Grande, um homem veio e matou um homossexual a tiros. E a câmera da cidade filmou e saiu no Jornal Nacional. Homofobia. Homem mata homossexual, homofobia. Aí botaram os comentaristas conversando e tal. Na verdade, para nós que moramos aqui na cidade, esse rapaz era homossexual, mas ele não morreu porque era homossexual. Ele morreu porque ele era traficante e devia ao traficante-chefe. E o traficante-chefe disse: cadê meu dinheiro, minha grana? Tem não? Vai morrer. Pronto, veio e matou ele. Não tem nada com homofobia. Nada. Mas saiu no jornal a nível nacional. Mas olha bem, enquanto pais de famílias morrem a tiro, a facada, e não sai nem no jornal daqui às vezes. Esse caso saiu no Jornal Nacional. Então, para os pastores se cria um grupo especial. Mas a culpa é de quem, pastores? A culpa é de quem? É da gente. E quando chega um deputado na sua igreja, você diz: e aí, vamos ajudar? Ajudar. Bem, se o deputado tiver, ajuda, e ele não pergunta nem se é contra o aborto, nem se é contra isso, nem se é contra aquilo, não pergunta não. Está aqui o deputado fulano, foi usado por Deus para nos abençoar. Aí chega o candidato pobre, às vezes crentinho, há 10, 20 anos, bichinho, lá na igrejinha, até dizimista. O pastor mal apresenta. E diz: irmão, sai desse negócio, que esse negócio aí é perturbado, isso é coisa do cão, sai desse negócio. Então, com isso, na igreja católica do mesmo jeito. Às vezes um padre aqui no sertão, tem um padre que eu gosto muito, eu nunca falei com ele e nunca nos batemos para conversar, mas eu gosto muito dele porque ele vai para o jornal, ele faz greve, pedindo água, todo mundo com as latinhas na mão, batendo na lata, e chama o jornal e fala. Mas se um homem desse for candidato, o bispo mesmo recrimina. Como foi aqui, vários candidatos que são padres, o bispo disse que não deveria ter candidato padre. Bem, é a opinião do bispo, né? Mas é como se fosse um lugar muito sujo, que não coubesse o povo de Deus. Então deixa os caras dominar, meu amigo. Não adianta reclamar, que domine mesmo, porque a culpa é nossa. O próprio Silas Malafaia, que eu respeito tanto e amo de coração, nosso Silas, assisto ele muito, né? E todos respeitamos pela história do homem que é, do pai, do marido que ele é. Não adianta reclamar. A própria igreja dele, na Assembleia de Deus, vai tentar pedir voto na Assembleia de Deus. Quando você entra na Assembleia de Deus, parece que entrou uma rapariga, uma puta. Pastor, não diga isso, pelo amor de Deus. Sangue de Cristo tem poder. Porque é desse jeito, eu conheço o sistema. Aí agora que a Universal botou deputado, vereador, aqui mesmo na Paraíba, tem vereador da Universal, deputado da Universal, e eu não sei se elegeram o federal. Não, o federal não entrou não. Mas tem um estadual da Universal e tem um deputado. Certo eles. Agora também é só eles, né? A Mundial tentou fazer a mesma coisa, não conseguiu. Então, a Assembleia de Deus tentou fazer, mas fica tímido. Irmãos, eu não mando você votar em ninguém, mas se você quiser votar, tem o nosso irmãozinho ali, Ave Maria, que nem Deus Padre.
E aí o irmãozinho tira 4.000 votos, mas não consegue chegar e entrar. Aliás, 2.000 votos, né? Numa igreja de 15.000 membros. Então, não adianta reclamar, meu irmão. Eu vejo gente no Facebook tornando Dilma satânica e tornando o Aécio santo. Na política ninguém é santo. Santo é Deus. E outra coisa, se esses deputados, vamos dizer, grupos de homossexuais, colocarem mais deputados e tiverem a simpatia de mais deputados do que o grupo evangélico, católico, cristão, dançou. A democracia é assim. Não, mas Dilma, pode ser que Dilma rejeite o projeto. Se ela rejeitar, ela está lascada. Se Dilma rejeitar um projeto deles, eles não votam no projeto de Dilma. Então panca o governo e o governo não sai do lugar. Chegou a hora de nós renovarmos a nossa mente. Não transformar os nossos púlpitos em palanques, mas saber que essa área da vida era uma área que nós já devíamos estar agindo há muito tempo. Mas nós não agimos. E quando agimos, colocamos os safadões, né? Aí ficamos com traumas. Não, a vida não é ficar com trauma. Botou um, não deu certo, bota outro. A Igreja Universal fez isso aqui na Paraíba. Ela colocou um deputado, o deputado pisou na bola com ela, ela cortou o deputado por tudo. Hoje o cara não consegue ser nada na vida mais. E ela botou outro, chamou outro, vai ser você. E aí, a câmera ia cair. E aí, ela hoje é muito bem sucedida, porque ela agiu dessa forma. Bem, gente, o meu objetivo de falar é esse. Eu não quero entrar no mérito da questão, de dizer isso, dizer aquilo. Eu concordo com Silas Malafaia em muitas coisas. Em outra, ele botou um candidato a presidente, pastor, né? Foi muito bom, porque mostrou que um pastor não é apenas para falar de Deus, mas é mostrar Deus através das suas ações. Esse Brasil já foi dominado por bispos, pela Igreja Católica, né? E hoje criamos uma politicafobia. Politicafobia. Eu tenho experiência de 3 campanhas. Eu fui candidato a deputado, fiquei como primeiro suplente. Depois fui candidato a vereador, não fiquei suplente. E deputado novamente, também não fiquei na suplência. Mas por que o pastor Joilson, que tem um ministério abençoado, que crê na cura, crê na transformação, vai se meter com isso? Porque eu acredito assim. Pense comigo. Eu sou um cidadão e eu acredito que eu posso dar a minha parcela de contribuição para a mudança da sociedade. No momento que eu chegar a 80 anos, talvez eu não possa fazer mais isso, né? Mas tem um cara de 80 anos, Silvio Santos, né? Mesmo com 80 anos consegue dar sua parcela de contribuição. Eu quero dizer para você que eu conheço bem isso aí e que a culpa, vou dizer novamente, disso tudo é nossa, da igreja. A culpa é isso aí. A culpa é nossa, da igreja. Eu vou contar só um exemplo. Eu sou pastor da Igreja Batista e me chamaram para eu dirigir uma Igreja Batista no sertão. Eu disse, tá bom, eu vou cancelar minha agenda e vou ficar na igreja um certo tempo. Cheguei na cidade, transformei o conceito de evangelho na cidade. Fiz culto na praça, que ninguém fazia porque era pecado, né? Eu levei os irmãos para a praia, para fazer luau, para passear. Animei a igreja super lotada. Aí a igreja disse, pastor, nossa igreja do sertão, aí onde está? Muita igreja é mão de vaga, né? Nós não podemos dar nada para o senhor, porque nós temos pouco. Eu digo, tudo bem. E eu conversando com o prefeito disse, pastor, o senhor conhece bem a área política? Eu conheço. O senhor pode marketear a minha campanha? Posso. Então eu vou lhe dar um cargo. Ele me deu o cargo de gerente social da prefeitura, né? Para eu ficar junto dele.
Então fiquei nessa igreja mais de ano, sendo sustentado pela prefeitura. E trabalhando com o prefeito, que eu consegui eleger esse prefeito. Consegui muitas coisas para a igreja, né? Consegui muitas coisas, muitas mesmo. Mas aí aconteceu que, quando chegou a eleição, o prefeito ia para o palanque, eu como secretário dele tinha que ir também. E aí os irmãos começaram a dizer que a política era coisa do diabo, do cão, do satanás e tal. E aí eu entreguei a igreja, terminei o meu trabalho e vim para Campina Grande, continuei viajando e dando as minhas palestras, né? Pois bem, depois que eu deixei a igreja, já fazem muitos anos, hoje você vai lá e encontra 4 pessoas. Tudo que eu deixei, tijolo, cimento, para fazer um templo maior, sumiu tudo. Um levou um saco, outro levou um milheiro, tal, sumiu tudo. A igreja está em pedaços. E os irmãos da outra igreja, eu acho que você sabe qual é, dizia, tá vendo? O pastor foi mexer com a coisa do diabo. Se passaram 2 anos. E quando se passou 2 anos, esse prefeito que eu evangelizei, passando na frente da igreja Assembleia de Deus, disse, eu posso ajudar a igreja. E o pastor da Assembleia disse, pode. Então o prefeito derrubou a igreja todinha. Mandou um trator lá derrubar e fez uma nova igreja. Aí, ó, todo mundo é de Deus. Veja como existe incoerência e falta de maturidade na nossa vida política. Para todo o brasileiro, antigamente usar brinco, batom era do diabo, praia era do diabo, televisão era do diabo, tudo era do diabo. Pensa no cara para ter as coisas. Depois mudou, mas ainda continuamos achando que o empresário é do diabo. Mas se você fechar essa empresa, os empregados vão tudo passar fome. Mas o empresário é do diabo, pastor. O empresário ganha dinheiro, pastor. E ele vai ganhar o quê? Ele é empresário mesmo, ele tem que ganhar. Mas ele ganha muito mais do que eu, é claro, você é peão, ele é empresário. E nisso aí, aconteceu já com a empresa de um amigo meu, todo mundo contra ele, e até a família que ele empregava contra ele. E quando ele fechou a empresa, a turma passou fome. E se dispersaram atrás de trabalho e não acharam, porque na época era muito difícil trabalhar aqui no sertão. Pois bem, temos que mudar a nossa mente e parar de agir com santidade ou demonificação. Agir com a cabeça e não pensar que o seu candidato é o melhor do mundo. Outra coisa, o político mais importante para mim é o deputado federal, porque eles fazem as leis. Eles fazem as leis, os senadores sancionam, passa para a presidenta ou presidente e ela dá o aval. Mas vamos dizer que um grupo que nós não gostamos ou achamos errado, vamos dizer assim, faça leis. Todo mundo vai ter que andar saltando no pé só. Não pode acontecer isso. Quantos deputados tem? Rapaz, tem 60%, eles têm 60% dos deputados. E os outros 40%? Não concordam. Depois dançou os 40%, dançou você, todo mundo vai pular com o pé só. É lei. E temos que parar com isso, de demonificar as coisas. Eu conheço centenas de irmãs que foram expulsas da igreja porque usavam batom. A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus aqui do Nordeste, meu amigo, botou para arrebentar. Se a irmã usasse batom, eita, eu vi a irmã com calça comprida, Ave Maria, tá na rua, sai, não entra nem na igreja, fica aí no banco, sai. Hoje a Assembleia de Deus usa brinco, batom e tal. Da mesma forma é essa questão política. Nós demonificamos demais, ou santificamos. Fulano vai salvar o mundo, fulano vai mudar tudo, pode mudar até para ruim. Pode mudar até para o ruim. Ah, fulano não presta, mas ganhou. Quem votou nele não presta. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente não aceitou o sistema de democracia, né? Aceitamos, né? E quase caímos no parlamentarista, que seria pior ainda. Aí é onde a gente entraria pelo cano. Mas temos o regime de votos e democracia. E temos que aprender a lidar com isso. Pastor, esse assunto é chato demais. É chato, mas é também libertação. A gente tem que libertar de vários conceitos. Pastor,
A cantora fulana de tal veio e cobrou um ingresso, pastor. Um ingresso de 30 conto, pastor, 30 reais. Sim, meu irmão, você tem pena de dar 30 reais? Pastor, cantor, para cantar para Deus, ele não precisa de 30 reais de ingresso, mas é o show, é a estrutura. É o próprio cantor que precisa lanchar, tomar uma Coca-Cola. Você dá uma Coca-Cola pro cantor? Você carrega as caixas nas costas. O som, onde é que você vai arrumar o som? Então temos que mudar muito o conceito, muito mesmo. Eu sei que existe aquele cara que é capitalista, que ele suga mesmo, mas existe também um sistema comum. Mas vai ter um show de Diante do Trono, glória a Deus. Quanto ao ingresso? 50, vamos embora. Não é porque eu tenha, mas porque é um prazer. É como se fosse uma oferta para aquele grupo que vem trazer uma mensagem, fazer um show, né? Mas tem gente que é muito mão de vaca, então temos que mudar muita coisa. Da mesma forma é patrão, é empresário. A empresária é ladrão, patrão é ladrão, político é ladrão, e político é ladrão. Então estamos a comando de ladrões, mas vai pedir um voto. Aí o cara diz, e aí, mas não é ladrão também? É ou não é? Ah, pastor, político é ladrão. Olha lá, vem fulano pedir voto. Aí quando fulano vem pedir voto, e aí, meu irmão? Vai sair? Se não sair, eu não voto. É desse jeito. Nem estou aumentando, nem diminuindo. O Brasil precisa de libertação na área mental. Você perguntou ao seu deputado se ele era a favor do aborto? O que ele acha das leis LGBTs? O que ele acha da família tradicional? O que ele acha disso ou daquilo? Você perguntou a ele? Eu acho que você não perguntou não. Você votou nele porque é filho de fulano, neto de cicrano, netinho de cicraninho. Ah, é porque é lindo, gostoso. Ah, bicho lindo. Então precisamos de libertação na área de relacionamento. Você é o Brasil. Você é o Brasil. E você acha que uma campanha para deputado custa quanto? 1 milhão? Certo. Se você somar o dinheiro do deputado todinho, durante 4 anos, não dá o dinheiro que ele gasta na campanha. Da onde ele tira o dinheiro? Das empresas, certo? E as empresas vão tirar dinheiro da onde? Ou vai chegar numa árvore e colher. Precisamos de bom senso. E saber que a culpa disso tudo está assim, somos nós. É da igreja evangélica, é da igreja católica. Tem igreja evangélica que não permite o político crente nem pisar na calçada dela. Eu conheço uma pastora há 20 anos que recebeu um terreno de mais de R$1 milhão de político, mas não permite o político pisar nem na calçada da igreja dela. Se tiver com santinho, chega logo os presbíteros, irmão, distribua santinho por ali, ó, vai pra lá, bem longe. Só fala, ele suma, desapareça. Aí depois fica reclamando, estão fazendo lei, afinal do mundo, estamos lascados. As leis são muito fortes, vai atingir a igreja, estamos lascados. Outros são católicos, né? Mas eu não voto em ninguém, então não reclamo. Fique quieto e aguenta calado. Temos que libertar nossa mente, gente. Temos que libertar de alguns conceitos culturais. É a mesma coisa. Olha os matutos, os beiços da irmã, tudo melado, sujo de batom do diabo, do cão. Hoje as filhas dele usam tudo batom. Era só cultura. Mesma coisa somos nós. Antes da gente fazer uma reforma política, a gente tem que fazer uma reforma ideológica. Esses caras que ficam no meio da rua quebrando tudo, são abestalhados. Eles quebram tudo, mas na hora de votar não votam. E como é que eles querem mudar o país quebrando a empresa de carro dos outros? Pensem bem. E isso chama-se politofobia. Tem mentira? Tem. Tem engano? Tem. E tem coisas que o pessoal diz que é engano que não é. Às vezes o político está de um lado, vai para o outro. Ah, como é que pode? Está enganando. Não. Política é um jogo. Então ele estava de um lado, viu que o outro estava melhor para ele, foi para lá.
Temos que pedir ao Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo não se mete nisso não. Olha, meu Deus do céu. Olha, a política da Bíblia. Pronto, Davi era um político. Sabe como era a política de Davi? Espada, faca na barriga. A política de Israel era: mata, destrói, extermina os filisteus. Você pensava que os políticos da época de Jesus era tudo rezando? Vamos rezar, porque aquela outra tribo está dando trabalho a gente. Eles iam lá e metiam o cacete e matavam. Está reclamando dos políticos de hoje? Os políticos de antigamente mandavam matar. Era. E da Bíblia. Davi era político, mandava matar. Davi matou tanta gente que a mão dele colou na espada. Ele, para tirar as mãos dele, teve que um soldado ir lá e tirar os dedos da espada que estava colada na mão. Quantas pessoas Davi não matou? Era a política da Bíblia. Pastor, eu sou bíblico, depois pega um revólver e vai matando. Interpretações erradas, tempos errados. A política hoje, você acha que é do diabo e do cão? E a de antigamente? Hã? E a confusão entre Davi e Saul? E a confusão entre Davi e Betseba? E a confusão entre Salomão e o filho e o povo? Gente, a gente tem que ter cuidado para não ter medo de coisa besta. Eu tô com medo. Lá vem o político pedir voto a mim. Ui. Cala a boca, não vai falar nem com ele. O político, eu quero um voto. Sim, o senhor acredita no aborto? O senhor é contra, a favor? Diga aí. O senhor acredita nisso, naquilo outro? Diga aí. Mas ninguém diz isso. E os políticos também. Vota em mim, pela educação, pela saúde, pelo papai e mamãe. Muito obrigado, tchau, sou lindo, maravilhoso. Filho de papai, filho de mamãe, filho do riquinho, filho do dominador. Temos que fazer uma reforma mental da nossa política, dos nossos conceitos políticos. E se os evangélicos e os católicos não mudarem, vai ficar pior. E a culpa não é de Jean, de Cicrano, não. Eles estão fazendo a parte deles. Nós é que não estamos fazendo a nossa. Eu não fico preocupado com o barulho dos supostos errados. Eu fico preocupado com o silêncio daqueles que se acham certos.